Com a paz do Senhor, graças a Deus, irmãos, que estamos aqui juntos para adorar e exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Aleluia! Círculo de oração. É sempre um prazer, irmãos, estar na casa do Senhor e no culto de oração. É sempre um prazer, aleluia, porque você aqui neste lugar, no círculo de oração, você amadurece e aprende, aleluia, com o que o Senhor tem feito na vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Irmãos, sem mais delongas, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um texto, irmãos, que eu acredito que a igreja conhece muito bem essa passagem. E hoje eu quero falar um pouco desse texto, de alguns versículos que estão nesse texto da Bíblia Sagrada, onde fala de Herodes, aleluia, fala de Tiago e fala de Pedro, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmão Herodes, aleluia, é uma grande figura na Bíblia Sagrada, pois o homem tem um histórico mau, aleluia, diante dos servos e servas do Senhor. Herodes, com seu histórico desde os dias de Jesus, aleluia, até o início da manifestação da palavra de Deus por meio dos discípulos. Herodes, ele tentou matar, aleluia, Jesus a fio de espada, mas não conseguiu. Bendito seja o nome do Senhor. E esse texto relata falando de Herodes, mas não é esse mesmo Herodes, mas já o neto, porque esse homem, ele, aleluia, deixou muitos herdeiros, e a sua linhagem, ela foi, aleluia, vivendo de geração a geração. E nos dias de Tiago, Pedro, os discípulos, estava o reinado Herodes, neto, aleluia, e ele agora resolve apavorar os filhos de Deus, os cristãos da época, aleluia, e agora resolve, aleluia, no versículo 1 diz assim: porque
povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E mandou matar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Aleluia! Uns dos líderes daquele momento da igreja que estava de pé para levar a preciosa semente de Jesus. E agora ele resolve pôr as mãos sobre o Pedro e agora prende a Pedro na prisão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Pedro foi preso, levado, aleluia, ao cárcere, existia um grupo de pessoas que estavam ligados aos discípulos, que sabiam muito bem como resolver as causas que estavam perdidas. Aleluia! Diante de um Deus que tem poder para agir em meu e em seu favor. Aleluia! E agora Pedro, levado ao cárcere, em meio do quarteto de guarda, e foram selecionados, colocados algemas nos braços de Pedro, homens de um lado, homens de outro, e homens na retaguarda, irmão, existia portões naquela prisão. Aleluia! Mas um grupo de irmãos resolveram ir a um determinado lugar aonde era de costume eles orar a Deus. Como exemplo, no dia de hoje, nós estamos na casa do Senhor, no propósito de orar, de intercedermos, de buscarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E esses homens e mulheres, eles foram e se reuniram, e a Bíblia relata que eles estavam de joelhos, orando pela vida de Pedro. Aleluia! Há quem diga, irmão, que até, aleluia, João, irmão de Tiago, estava naquele lugar. Aleluia! E o que eu acho interessante nesse texto é que mesmo, irmão, nas aflições desta vida, nós ainda encontramos forças para dobrar os nossos joelhos e clamar a um Deus Todo-Poderoso. João estava de luto, fazia poucos dias ou pouco tempo que tinha perdido seu irmão e sabia que Pedro seria a próxima vítima, mas ele estava naquelas mulheres orando de joelho. Aleluia! O importante, irmão, não é, aleluia, a condição de números, e sim, aleluia, do que você realmente está pedindo diante de Deus. Aleluia! O grupo poderia não ser tão grande, porque a Bíblia relata que era na casa de uma mulher chamada Maria. Aleluia! E eu tenho certeza que não era uma multidão de muitas pessoas, mas havia alguns irmãos naquele lugar. Eu quero dizer com isso que você está no local certo, na casa certa. Essa aqui não é a casa de Maria, mas é a casa de Deus, aonde temos a liberdade de buscar, aleluia, socorro, porque ele diz: eu sou socorro presente. Aleluia! E se você
Deus. Eu creio, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu digo, irmão, a oração, ela é incessante e é uma chave para a libertação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Era um momento difícil. A igreja tinha passado pelo momento de Saulo de Tarso. Aleluia. Que perseguia a igreja do Senhor. Agora Saulo, convertido em Paulo, as coisas acalmaram. Veio um momento de refrigério. Mas mesmo assim, irmão, as perseguições elas podem até cessar, mas elas não vão acabar. Enquanto estivermos aqui, haverá perseguição sim. Aleluia. Mas isso não é motivo para você desistir. Aleluia. Isso é motivo para eu e você, aleluia, desenvolver um trabalho que é meu e que é seu, que é orar incessantemente pela igreja, pelo bem da igreja, e não só pela igreja, porque vocês já viram o que foi ministrado na palavra nesta noite. E temos a incumbência de orar por todos. Orar pelos homens, pelas autoridades, porque isso é a vontade de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora, irmãos, Herodes, ele está a todo vapor. Aleluia. Querendo colocar fim, aleluia, nos discípulos, em todos aqueles que tomaram a decisão de fazer a obra do Senhor. Aleluia. Herodes, os heróis, irmãos, eles simbolizam o ataque implacável de Satanás à igreja. Foi falado de Herodes, o grande, que tentou matar Jesus. Aleluia. Seu filho, o filho de Herodes, assassinou João Batista. E agora seu neto decapitou Tiago. E agora estava mantendo, aleluia, Pedro na prisão para executá-lo. Aleluia. E havia uma festa daqueles dias, a festa dos pães armos. Aleluia. E Herodes estava esperando a oportunidade daquele dia para apresentar Pedro e para matar Pedro. Aleluia. Mas a igreja, irmãos, ela não cessou de orar pela vida de Pedro. Mesmo tendo testemunhado a morte, aleluia, de Tiago, eles sabiam que Deus, ele tem poder para fazer da forma que ele quiser. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E eles agora de joelho orando pela vida de Pedro. Aleluia. Aí Deus resolve, irmãos, chegar no caso. Aleluia. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Se é com sua família, se é na sua vida profissional, aleluia, se é em algum outro departamento da sua vida. Mas eu quero dizer a você nesta noite, igreja, que Deus, ele está com os ouvidos, aleluia, atentos às nossas orações. Aleluia. E quando ele resolver atender os nossos pedidos, aleluia, aí o sobrenatural de Deus, ele vai acontecer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Agora a igreja, irmãos, está reunida, orando, e Deus está trabalhando
Aleluia. Pedro na prisão, aos olhos humanos, a ótica humana era impossível Pedro sair daquele lugar. Irmãos, havia algemas, soldados do lado, outro do outro lado, e o quarteto, aleluia, na retaguarda. Aos olhos humanos era impossível, mas quando o crente ora, aleluia, as portas se abrem, as algemas elas caem por terra, aleluia, e Deus ele traz liberdade para o seu povo, aleluia. E Pedro, irmãos, estava ali dormindo, e chega o anjo do Senhor e fala ali com Pedro. E Pedro, achando que estava tendo uma visão, aleluia, ficou ali atônito. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, nesta noite, que mesmo você ainda não tenha entendido o que Deus ele tem falado aos teus ouvidos, mesmo que você tenha percebido e esteja pensando que é um sonho ou alguma visão, mas saia daqui nesta noite sabendo que esse Deus que falou com você, ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e está vivo, e ele dá ordem a respeito da sua igreja, e quando ele ordena, acontece, aleluia, e as situações elas são transformadas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A perseguição sempre vai acontecer, mas a igreja que ora sempre vai vencer. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 23, aleluia, diz assim a palavra do Senhor: no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comigo de bichos expirou. Aleluia. A igreja que ora, Deus lhe dá vitória. Aleluia. Porque aquele que se levantar contra o ungido de Deus e querer tocar a menina dos olhos de Deus, aleluia, esse sofrerá os danos, aleluia, do Senhor. Porque ai daquele que a mão do Senhor, aleluia, fica sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, Pedro, o anjo desce, fala com ele, ordena algo a Pedro, e ele só obedece. Aleluia. Está aqui outra chave. Obedeça a voz de Deus. Aleluia. Ele pode até mesmo não ter enviado um anjo dos céus, mas ele pode ter enviado algum anjo aqui da terra. Aleluia. Porque cada um de nós temos a incumbência de ajudar uns aos outros, seja em oração, seja com a palavra. Ajude o seu irmão. Aleluia. Para que no dia que nós tivermos encontro com Cristo, nós podemos glorificar todos em uma só voz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí no versículo, irmão 9, diz assim: saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava ali, irmão, aleluia. Existem momentos que nós estamos na posição
posição de Pedro. Aleluia. Pensando que não existe mais jeito. Aleluia. Você já pensou, irmão, na sua mente? Pedro tinha visto o seu irmão sendo decapitado. Ele agora estava preso e sabia que era o próximo. É motivo de ficar espantado. Aleluia. E até mesmo pensar em desistir. Mas eu quero dizer a você nesta noite, mesmo Pedro estando ali, pensando que era uma visão, ele obedeceu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor agora disse, aleluia. E quando passaram a primeira e a segunda quadra, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Aleluia. O anjo havia ordenado a Pedro que vestisse as roupas, as algemas caíram. Aleluia. Deus, Ele fez algo sobrenatural para que aqueles guardas, eles não viessem acordar. Aleluia. Ou não pudessem intervir no agir de Deus. Deus, Ele dá ordem ao meu e ao seu Espírito. Aleluia. E agora, irmãos, Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus. Aleluia. Existia o povo judeu que estava esperando, aleluia, algo pior acontecer. Aleluia. Você encontre multidões de pessoas esperando um final trágico para a minha e para a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Quem tem propósito de Deus na terra para cumprir, aleluia, pode acontecer o que acontecer, mas ele só parte depois que é cumprido a sua jornada. Depois que cumprir, aí o Senhor, Ele pode me chamar para o descanso. Aleluia. Para que você fique na retaguarda esperando o dia do grande dia. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que tenha, irmão, multidões de pessoas esperando, aleluia, veja pelos olhos da fé, que Deus, Ele acampa anjos ao derredor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Você sabe quantos livramentos o Senhor tem dado a você nesse mês? Aleluia. Você talvez nem tenha contemplado com seus olhos naturais. Eu digo, Senhor, obrigado pelos livramentos que mesmo eu não tive condições de enxergar, mas o Senhor me deu. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu tenho saído pela madrugada para o trabalho, e muitas vezes no cansaço do dia e do sono da noite, o veículo tem saído da faixa, e quando eu olho, Deus tem me colocado no prumo novamente. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele acampa anjos ao nosso redor para nos proteger e para nos livrar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aí, irmãos, o sobrenatural de Deus é lindo.
Aleluia. Porque quando ele é contemplado aos olhos humanos, ele deixa até o povo pasmado, sem entender. Pedro agora entendeu que estava livre e que realmente, verdadeiramente era o Senhor que tinha enviado o seu anjo para nos livrar da mão de Herodes, aleluia, de todo aquele povo. E ele percorreu, irmão, porque o anjo ali, aleluia, se apartou de Pedro, porque o trabalho dele já tinha sido feito. Agora Pedro, aleluia, tinha que fazer a parte dele. E aonde foi que Pedro foi buscar abrigo? Aleluia. Eu quero dizer uma palavra para você nesta noite. Veja qual é o lugar. No capítulo 12 de Atos diz assim: e considerando ele, nisso foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia. Glória a Deus. Lugar de oração é lugar de ouvir o sobrenatural de Deus. Pedro bateu, irmão, chamou, e os irmãos, aleluia, estavam empolgados, estavam em oração, estavam de joelho, mas a menina ouviu aquela voz, e ela foi se aproximando da porta, e ela compreendeu que era Pedro, conheceu a voz, e ela ficou pasma, parou. Tem momento na nossa vida que nós paramos e ficamos, aleluia, até mesmo sem entender. Foi o caso daquela jovem. Ela não conseguiu abrir a porta, voltou correndo para trás, e agora ela avisa aqueles irmãos que estavam em oração. Aleluia. E quando abriram a porta, e Pedro estava ali, ficaram todos pasmos. Aleluia. Pedro poderia ter ficado parado e ter pasmado também, irmãos. Aleluia. Mas você não pode parar. Você tem que falar do sobrenatural de Deus. Aleluia. Não se intimide com nada. Não tenha medo. O guarda de Israel, ele está pelejando por mim e por você. Aleluia. Agora Pedro resolve no sério. Aleluia. Fala tudo que aconteceu naquele lugar. Aí por isso que eu digo, irmão, que o agir de Deus, ele é lindo. Aleluia. Porque eu começo a pensar, deduzir, aleluia, a alegria daqueles irmãos, em saber que Deus estava agindo em favor da igreja. Aleluia. Deus, ele resolve, irmão, trazer o sobrenatural, para que a igreja dele não pare, para que a igreja prossiga, aleluia, em fazer a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. No livro de Atos, capítulo 12, ainda, versículo 25, diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Aleluia. A obra do Senhor, ela não pode parar. Aleluia. E os irmãos seguiram avante para continuar propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o fim, irmãos de Herodes, foi comigo de Cristo. Aleluia. Para que ele
viesse saber que todos nós fomos feitos para adorar ao único Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele se colocou ali na posição de Deus. Aleluia. E na posição de Deus ninguém se coloca. Aleluia. Deus é o único que tem o poder de trazer a vida. E é o único que pode tirar. Aleluia. Então, irmão, sai daqui confiando que o nosso Deus, assim como ele pelejou pela igreja, aleluia, dos dias dos discípulos, aleluia, ele ainda trabalha em favor da igreja nos dias de hoje. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então continue orando pelo Brasil e pelo mundo. Aleluia. Porque um dia você vai ter vitória. E essa vitória, ela vai permanecer para sempre. Ninguém vai poder apagar ela. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que a igreja orece por mim e pela minha casa, para que nós continuemos servindo ao Senhor com alegria.